A imprensa já está toda posicionada ali. Os carros de imprensa. Bem em frente ao Buckingham Palace, que está aqui à direita do vídeo, para cobrir a morte do Duque de Edimburgo, Príncipe Philip. Olá, estou aqui na porta do Palácio de Buckingham. A imprensa está toda aqui. Jornalistas do mundo inteiro. Esse portão que normalmente fica aberto aqui está fechado. Uma multidão, não uma multidão, mas muita gente já começa a se reunir aqui na frente. Eu vou mostrar mais para vocês. Estamos aqui de Londres para cobrir a morte do Príncipe Philip, do Duque de Edimburgo. Aqui estava vazio esses dias por conta da pandemia e agora já está bem cheio. O Duque de Edimburgo era conhecido por não ter muitos filtros e por seu temperamento explosivo. Com sua morte, virá uma reavaliação sobre os monarcas do futuro. Porque Philip foi um homem extraordinário que viveu uma vida intimamente conectada com as mudanças radicais do nosso turbulento século XX. Uma vida de fascinantes contrastes e contradições, de serviço e um certo grau de solidão. Um homem complexo, inteligente e eternamente inquieto. Algumas casas reais foram varridas pela Primeira Guerra Mundial, mas o mundo em que Philip nasceu ainda era aquele em que as monarquias eram a norma. Seu avô era o rei da Grécia. Sua tia-avó, ela, foi assassinada junto com o czar russo pelos bolcheviques em Ekaterinburg. Sua mãe era bisneta da rainha Vitória. O príncipe Philip passou seus primeiros anos vagando, pois foi expulso da Grécia. Sua família se desintegrou e ele se mudou de um país para o outro sem pertencer a nenhum deles. No espaço de 10 anos, ele passou de um príncipe da Grécia a um menino errante, sem teto e praticamente sem um tostão, sem ninguém para cuidar dele. Quando o rei George VI visitou o Naval College, acompanhado pelo tio de Philip, ele trouxe com ele sua filha, a princesa Elizabeth, que mais tarde se tornaria a rainha Elizabeth II. Philip foi convidado a cuidar dela. Ele se exibiu para a jovem princesa, soltando as redes da quadra de tênis no terraço do colégio para fazer uma graça. E aí, a vida do príncipe pródigo mudou radicalmente quando os dois se apaixonaram. O príncipe Philip e Duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth, acaba de falecer nesta manhã. O Palácio de Buckingham, que está aqui atrás de mim, fez um comunicado oficial, colocou o famoso quadro de anúncios de nascimentos e mortes no portão aqui do palácio. A rainha Elizabeth emitiu uma nota oficial comunicando que ela sente muito pela perda do marido que morreu em paz e tranquilamente no Palácio de Windsor, onde a rainha com o príncipe Philip estava fazendo o lockdown deles. O casal, ele deixa 4 filhos, 8 netos e 10 bisnetos. O príncipe Philip foi uma figura muito controversa, mas ao mesmo tempo um profissional, uma figura pública que ajudou muito a incentivar a cultura no país. Ele fez uma grande modernização no Palácio de Buckingham, ele vasculhou todos os arquivos, os porões, quando ele veio morar aqui com a rainha Elizabeth, com quem se casou em 1947, quando ela ainda era princesa. O rei George VI, sogro do príncipe Philip, pai da rainha Elizabeth, morre em 52 e aí na sequência ela é obrigada a assumir o trono e tudo muda na vida do príncipe Philip. Ele é obrigado a deixar seus cargos, ele era tenente da marinha, ele conduziu um navio muito importante na marinha também e absolutamente a vida dele muda quando a rainha Elizabeth deixa de ser princesa e assume o trono. Ele foi um grande suporte para a rainha, cumpriu um papel muito importante para ajudar a rainha como chefe de Estado. Ele fazia cerca de 60 a 80 discursos reais todos os anos.
e também foi um grande incentivador da ciência e também um revolucionário. Foi aqui no Palácio de Buckingham, aqui nos anos 50, ele fez um grande reality show com a BBC para mostrar os bastidores e o cotidiano da família real, como eles comiam, os cafés da manhã que eles tomavam. Foi praticamente um dos primeiros reality shows na televisão mundial. O país está muito triste, tem centenas de pessoas chegando aqui para trazer flores, para prestar sua última homenagem ao Príncipe Philip. Muitas flores sendo colocadas ali na porta do Palácio de Buckingham. As pessoas realmente respeitam a história do Príncipe Philip, casado quase 74 anos com a Rainha Elizabeth. Estima-se que fatalmente ela vai sentir muito a falta. Ela não se pronunciou ainda, provavelmente ela só faça isso no funeral, que normalmente acontece 30 dias para frente. Mas algumas pessoas questionam, né? Ela está com quase 95 anos, como ela vai passar por tudo isso. Mas ao mesmo tempo ela é uma mulher muito forte, que está há muitos anos, muitas décadas à frente do país. Passou pela Segunda Guerra, passou por diversos outros conflitos, muitas perdas importantes dentro da família real, divórcios de vários filhos. Então ela é uma mulher que coloca acima da família, ela coloca o Estado e coloca esse seu papel quanto rainha que conduz uma nação brilhantemente por tantos anos. Eu sou Victor Drummond, direto de Londres. E depois trago mais notícias para vocês e acompanhem também aqui nos meus Insta Stories os bastidores da morte do Príncipe Philip e Duque de Edimburgo, ou Edinburgh, como se pronuncia aqui no Reino Unido. O clichê masculino aristocrático também era perceptível em suas declarações e piadas, frequentemente recebidas como politicamente incorretas ou gafes. Apesar disso, o Príncipe Philip ajudou mais de 800 organizações de caridade, principalmente nas áreas de educação, indústria, esporte e meio ambiente. Neste último tópico, manteve uma atuação viva e foi o primeiro presidente do World Wildlife Fund, a WWF. Eu estou aqui na frente do Palácio de Buckingham. Como eu disse, muitas pessoas estão chegando para trazer homenagens, flores para o Príncipe Philip. Eu entrevistei duas pessoas, a Bridget e o filho dela, que é um ator aqui em Londres. Eles moram aqui nos entornos do palácio, já encontraram o Príncipe Philip em algumas situações sociais. Então vamos ouvir um pouquinho o que eles dizem sobre o Príncipe Philip e a importância dele para o país. Please, what the death of His Royal Majesty, His Royal Highness represents to you, bringing this flower, and what his death represents to our country? Prince Philip, I met him on a few occasions. My sister used to be a society cartoonist, so we met him at many of the events. And he was such a gentleman, really funny, just old school, good fun. And they just don't really exist anymore. There's a few gentlemen like that around, but yeah, he will be greatly missed. Do feel incredibly sorry for Her Majesty the Queen. She must be incredibly sad at the moment, and if I think about her at the moment, I'm just going to burst into tears because I love the Queen very, very much. Exactly, and her long history, love history together, almost 74 years. This is probably, indeed, it's a very sad moment to her. Yeah. An old school idol. I don't know. I don't really know how to put it into words, but he's definitely someone I looked up to. O príncipe era um ambientalista antes que alguém realmente soubesse o que era isso. Ele alertou sobre a exploração gananciosa e sem sentido da natureza. O grande amor do coração da rainha também deixou seu legado para a ciência, para um reino mais moderno e para um mundo com mais consciência ambiental.